Gabriela Lopes! Sei lá, tô tentando inventar uma dança. Oi, gente! Gabriela Lopes! Oiê! No palco Eu não sei se esse improvisado. lado é o meu melhor, mas vamos tentar assim. Gente, Gabriela Lopes no palco improvisado. Gente, tudo muito improvisado. Vocês não têm noção da luta que foi pra gente conseguir montar isso aqui. Mas a gente tá junto hoje, graças a Deus. E aí, O rapaz? engraçado é que você sempre quis ser cantora. Fala pra gente. Meu sonho de vida. Na verdade, eu não queria ser qualquer cantora. Eu tinha duas cantoras que eu queria ser. Não tô entendendo, guitarrista. Eu queria ser ou a Lauriette, que canta bem fino, ou a Cassiane, com essa voz que eu tenho bem grave. E aí, o pior, eu cantava nas igrejas e o meu pai me fazia acreditar que eu era cantora. Porque eu cantava e meu pai entrava, meu pai era diácono, entrava no mistério na porta e eu achava, tipo assim, que eu tinha arrasado. Minha mãe, quando eu sentava no banco, minha mãe fazia assim, ó. Tipo, eu sabia que eu tinha ido ruim, mas o meu pai me incentivava e ele me dava oportunidade, pedia oportunidade. Ele mandava eu nos lugares, ele falava com as pessoas assim, minha filha canta muito. Eu cuspia sangue depois, de tanto que eu gritava. Mas e quando foi que surgiu? Porque a gente sabe que teve uma dupla, né? Com a Ariela. Então, foi nessa época, porque a Ariela tinha voz fina. E a minha bem grave. Aí ela fazia a voz alta lá e eu tentava fazer um contralto mais ou menos, que também ficava tudo ruim, tudo errado. Porque definitivamente não é o meu chamado. Mas vocês, e quanto tempo deu a dupla? Deu certo? Não, então, na medida do possível, deu certo. A gente orava muito, sabe? Aquela dupla, tipo assim, que quando a gente nem cantava direito, a gente começava a cantar, o fogo pegava, a gente entrava no mistério, a igreja estava no mistério, tá bom. Então, pentecostal gosta disso, né? Deus veio, acabou. Então, a gente, tipo assim, Deus vinha com a gente, estava tudo certo. E aí os planos de ser uma cantora se frustraram quando você Tinha começou... como, não tinha como, meu amigo. E quando você iniciou esse ministério aí de uma pregadora? Eu odiava, eu não queria. Ah, não acredito. Isso é bombástico, sério? Não queria, não queria. Eu sempre amei a igreja e tal, servi, eu sou crente desde que nasci. E aí, mas eu queria ser cantora, eu queria ser Lauriette ou Cassiane. E tinha que cantar alto, não podia cantar baixo. E as pessoas me botavam no coral junto com os meninos, eu ficava revoltada, porque eu achava que eu tinha voz fina. E aí, uma vez, Deus usou uma irmã para mim e falou assim, todo lugar que eu ia, tô vendo uma Bíblia de ouro na tua mão. Aí eu falava, eu vou escrever uns hinos e vou virar a Lauriette ou a Cassiane. O plano da vida. Não, e eu cantava a Cassiane, que era, meu Deus do céu. Lauriette eu não me atrevia, porque era muito, muito mais alto do que eu conseguia. A Cassiane eu ainda ia no manto e conseguia cuspir no sangue. E aí, todo lugar, alguém falava que via uma Bíblia, que via Deus me usando na palavra, que via não sei o que lá, mas eu nunca aceitava. Aí, um dia, meu pai já era pastor da igreja, eu recebi a oportunidade para pregar. E eu subia muito monte, muito. Subi um monte e falei, Senhor, então tá, eu quero um sinal. Eu já tinha pregado num culto de visita na casa de uma irmã, foi horrível. Falei que Deus ia matar todo mundo, era um culto de agradecimento. Meu Deus do céu. De onde veio esse fato? Ah, que se você votar e não cumprir, Deus vai te matar, não sei o quê. Ninguém nunca mais queria me ver pregando. Mas aí eu recebi a oportunidade de pregar, fui no monte, fiz falei, Senhor, se o Senhor tem esse ministério mesmo comigo, eu era tipo assim, 14 anos. Um sinal que eu vou te pedir é que o Senhor me dê 3 almas hoje. Aí estudei, eu lembro que eu preguei sobre Elias, me achando, né? Fazer o caminho de volta, que não sei o quê, e tal. E aí, acabei de pregar, fui fazer o apelo, aí 1 alma, 2, 3, fiquei revoltada. Porque eu não queria ser pregador. Aí 4, falei, ai, graças a Deus, essas almas aí já iam se converter mesmo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas se converteram, gente, 12. E isso foi a primeira vez que você pregou? Primeira vez que eu preguei na igreja, 12. Aí, olha só. Daí eu falei, não, Deus não está nisso, porque Deus não é doido, né? Ele viu quantas pessoas que eu pedi, e aí foram 12 almas. Aí eu falei, Deus não está nisso, que Deus não é doido, né? Nada a ver, essas pessoas já iam se converter agora, já estava certo. Menino, veio um vaso marchando. Ah, pronto. Tem, daqueles que eu amo. Te digo que esta tarde tu me pediste um sinal. E eu te dei 4 vezes mais para tu saber que eu sou Deus na terra. Então, tipo assim, não tinha mais como fugir, né? E aí eu comecei a pregar e tal. Eu sempre amei ler a Bíblia. Eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Você acredita nisso? Eu não fiz o CA. Eu pegava a Bíblia e ficava tentando juntar letra com letra. Eu sempre fui apaixonada pela Bíblia, mas eu não tinha muita referência de mulher pregadora. Então, a gente achava que não era uma coisa que dava para a gente fazer, né?
Mas eu sempre fui apaixonada pela Bíblia, por igreja, por Deus e etc. Não, e você falou de mulheres pregadoras, até sobre isso que eu ia te perguntar. Como cantora, você tinha referências como Lauriette, Cassiane, mas e como uma pregadora, no início, quais foram? Aí, quais foram, não? Qual foi? Muito respeito, meu amigo. Então foi a referência. Porque eu fui num culto, eu lembro que era em Casimiro de Abreu, eu tinha 15 anos, a Ariela e eu íamos cantar lá, já tinha pregado e tal. Quando eu cheguei lá, a pregadora da noite era uma mulher. E aí, sempre que eu via alguma mulher pregando, eu via as mulheres contando testemunho. Porque Deus libertou meu marido e tal. E nesse dia, não. A mulher que pregou, ela não pregou. Ela deu uma aula. Uau. A mulher, ela pegou a Bíblia, André, e ela foi no texto, do início ao fim. Eu lembro até hoje que a pregação dela foi quando duas mulheres vão até Salomão por causa de um filho, e que morreu o filho da uma, morreu da outra ficou viva, uma tomou o filho, que o rei manda cortar a criança no meio. Sim, sim. E esta mulher, ninguém mais, ninguém menos é do que pastora Helena Raquel. Uau. Aquele dia ela estava pregando, eu olhando aquela mulher pregando, eu falei, gente, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Daquele dia em diante eu falei, é isso. Eu não tenho outra coisa a não ser pregadora. Eu fui chamada para isso, eu nasci para isso. E eu ia em todos os lugares onde ela estava. Se eu soubesse que ela estava ali, eu pedia permissão ao meu pai, por favor, deixa eu ir, arrumava carona. E eu ia. Essa mulher inspirou minha vida, eu a amo. Eu quero abrir um parênteses para dizer, pastora Helena Raquel, muito obrigada. A sua vida foi fonte de inspiração para a minha vida. E eu sei que todas as sementes que o Senhor me usa hoje para plantar no coração de alguém tem a ver com aquilo que a senhora plantou no meu. Obrigada, de verdade. Fiquei emocionada, gente. E aí você foi crescendo, pregando. Vocês estão vendo que eu venço ele da falação, né? Eu falo mais do que ele, mas vai. Não, isso é tão bom, porque o público gosta tanto. Gosta, o pessoal gosta, vê sei. vocês falando. Não, na verdade, você está falando bem aqui agora, mas daqui a alguns minutos, nós temos uma missão aí para você. Vamos ver se você... Eu não estou entendendo esse guitarrista só querendo acabar com a gente hoje. Agora, Gabriela, a gente sabe que se tratando de ministério, uma coisa que faz toda a diferença são as marcas, né? As marcas que você tem no caminho, na história, durante o seu ministério, elas fazem a diferença. E qual foi a marca assim, que você teve, ou as marcas que você teve durante o seu ministério? Eu acho não, tenho certeza. Música triste para ela chorar? Eu acho. Não, eu não estou nem com vontade de chorar, não. Não chora tão fácil, não, gente. Não, na igreja eu choro muito. Choro fácil, não. Ele tá chorando. Tá nada. Na verdade, eu acredito que a minha família foi assim, a primeira coisa, o primeiro contato que eu tive com Cristo. Eu digo que o meu pai é uma pessoa de falar pouco no que diz respeito a filho. Meu pai não é aquele pai de sentar, vem aqui, é isso, isso, isso. Não, ele fala pouco. Mas o meu pai dá muito exemplo. Ele ensina muito com as atitudes. Então, meu pai nunca me mandou orar, mas eu sempre o via orando. Legal. Então, por exemplo, eu passava pelo quarto e eu via que ele estava de joelho dobrado. Eu dormia, acordava e via que ele já estava de joelho dobrado. Eu falava, gente, o que esse homem tanto fala? Aí, no outro dia, o que eu fazia? Eu ia para o monte, que era do lado da minha casa, e queria fazer a mesma coisa que ele, mas eu não tinha o tanto de palavras ou conversa com Deus que ele tinha, mas eu ficava fingindo. Deus, estou aqui, Deus, não sei o quê. Porque eu entendia que se ele conseguir ficar aquele tempo todo, eu também conseguiria. Então, a minha família é assim. A minha mãe não é uma mulher de, vem aqui, olha, isso, não. Mas a minha mãe é uma mulher que chega e fala assim, ela dá o conselho decisivo. Ela vai te conhecer hoje, ela vai olhar nos seus olhos e vai dizer, é uma boa pessoa, não é. E eu posso contar o tempo que o que ela falou exatamente vai acontecer. Então, a minha mãe é uma mulher de discernimento espiritual, de visão. A minha mãe tem mais visão espiritual do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Ela olha lá na frente e fala, é isso, isso e isso. Então, você é criada nesse meio. Um homem como meu pai, que com pouca instrução, com pouco estudo, mas um homem de Deus, sabe? Que só toma decisão quando Deus manda, que é fiel a Deus em tudo, que você vê que Deus é a prioridade de tudo. Minha mãe doou a casa, a única coisa que ela tinha, que era uma casa. Que não era uma casa caindo nos pedaços, tá? É bom dizer. Era uma casa. Mas a gente não tinha nada. Então, aquela casa era o nosso tudo. Minha mãe doou a única casa que ela tinha, que o pai dela tinha construído para ela, e era o nosso sonho de vida ter uma casa. Ela doou para fazer a igreja, onde é a minha igreja hoje. Sem ter nada em troca. Meu pai, quando conseguiu comprar um carro, pegou o carro e doou para a igreja. Quando conseguiu comprar uma bicicleta, doou a bicicleta para a igreja. Então, assim, a gente foi crescendo assim. Eu lembro que tem um ano... Meu sonho entre aspas, tá? Eu trabalhei pra caramba, juntei dinheiro, consegui comprar um iPhone da última geração. iPhone, não sei o que veio dos Estados Unidos, gente, olha só.
Mas eu fui criada nesse meio. E eu fiquei uma semana com ele, passei as coisas todas por telefone. Veio um pastor, pregou na minha igreja, eu sabia que Deus estava na boca daquele homem. Eu falei, o que de valor maior eu tenho aqui? Era o telefone. Eu tinha usado uma semana. Eu falei, pastor, eu não posso ficar com esse telefone para mim. Porque eu sou fruto de entrega. A minha família é uma família de entrega. A minha mãe é uma mulher de entrega. Eu vi minha mãe dando a casa dela para ser uma igreja. Eu vi meu pai doando carro para construir igreja, para construir as coisas. Então as pessoas olham as nossas colheitas, mas não conhecem as nossas semeaduras. Eu quero que as pessoas tenham consciência disso. Talvez você olhe a colheita de algumas pessoas e fale, chegou aí do nada. Você não tem noção do tanto de semente que essa pessoa tem na trajetória. Então hoje eu digo, as marcas da minha vida, André, de verdade, é a entrega. Não tem nada. Se você me perguntar assim, Gabi, quanto que você orou para viver o que você vive? Eu tenho consciência de que tem gente que orou muito mais do que eu. Quanto que você leu a Bíblia para viver o que você vive? Eu tenho consciência de que tem gente que leu mais do que eu. Então eu não posso atribuir esse mérito a mim. Não há mérito em mim. Não tem nada que eu tenha feito que justifique o que Deus está fazendo. Nada. E quando eu digo isso, eu digo de coração, de verdade. Só tem uma coisa que eu sei que é algo que Deus gosta muito, que se chama entrega. Eu estou ali, na mão dele, falha, quebrada, ruim, bem, mal, seja como for, eu sempre digo para ele, eu estou aqui, estou na tua mão. E às vezes ele faz comigo umas coisas que eu não queria que ele fizesse, mas eu estou ali. Às vezes ele me leva por caminhos que eu não queria que ele levasse, mas eu estou ali. E o que para Deus conta não é o quanto eu performo, o quanto eu sou boa no que eu faço. O que para Deus conta é o quanto eu sou entregue, o quanto meu coração está disposto a obedecê-lo e segui-lo apesar de. Então eu acho que a marca da minha vida, diante da história que eu tenho da minha família, dos meus pais, etc., da minha avó é uma mulher que é impressionante. Minha avó não falta uma escola dominical. Minha avó, eu vou com ela no banco para ela receber o pagamento dela no banco mesmo. Ela quer que eu tire o dízimo, porque ela não aceita chegar no mercado e saber que ela mexeu no dinheiro antes de tirar o que era do Senhor. Não tem como. Então, o que rege, a marca da minha vida, eu acredito que se chama entrega. Agora, Gabriela, uma coisa que é legal, na verdade, uma frase que é muito vista, né, na internet, e eu tenho certeza que você ouve isso de muitas pessoas. Gabriela Lopes é uma referência. Eu gostei do seu comentário que você disse que você não atribui méritos a si própria, né? Os méritos são completamente de Deus. Então, diante disso, quando você ouve Gabriela Lopes é uma referência, isso te conforta? Isso te alegra ou isso te preocupa? Então, quando eu penso em mim, me preocupa. Quando eu penso nele, eu me sinto tranquila. Quando eu penso em mim, eu entendo as minhas falhas, eu entendo as minhas limitações. Eu olho para as pessoas e eu sei que elas são como eu. Eu não tenho nada que me difere de quem me admira. Não tem nada. Humanamente falando, tá? Não tem nada que eu diga assim, eu sou melhor do que ele nisso. Não tem. Então, as pessoas, do mesmo jeito que elas são sujeitas à falha, eu também sou. Quando eu penso em mim, eu me preocupo. Porque quando eu olho para mim, é uma frase que eu amo, quando eu olho para mim, eu não vejo uma forma de me salvar. É isso, quando eu olho para mim, eu não vejo uma forma de me salvar. Mas quando eu penso nele, eu sinto paz. Porque eu entendo que o segredo da minha vida não sou eu, é ele. E aí a frase é essa. Quando eu olho para mim, eu não vejo uma forma de me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo uma forma de me perder. É isso. Quando eu olho para ele, eu entendo que ele é perfeito. Eu sou falha, mas ele é perfeito. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não posso, mas ele pode. Eu não sou, mas ele é. E eu lembro que eu não caminho por mim, eu caminho com ele. Eu lembro que eu não estou na minha mão, eu estou na mão dele. Eu lembro que o segredo não sou eu, o segredo é ele. Então isso me conforta. Porque eu sei que ele sabe exatamente o que eu atribuo a ele e o que é meu. Eu digo para ele, Senhor, até aqui eu consigo, daqui para lá eu não consigo. Senhor, até aqui eu posso, daqui para lá eu não posso. E eu digo para ele, eu quero ir, mas eu quero que o Senhor me leve. Então, assusta, humanamente falando, assusta, claro, porque você olha para uma geração de meninas, de moças, de rapazes também, que admiram a minha juventude e olham e dizem assim, se ela conseguiu, eu também consigo. E o meu objetivo, André, como crente, como servo do Senhor, não é passar um ar de superioridade. As pessoas te veem de longe e cada um cria uma ideia, né? A gente fala, ai, se acha. Outros falam, meu Deus, não tem nada. E aí você fica refém, entre aspas, de um preconceito. Só que meu objetivo real, diante de tudo isso como crente, não é passar um ar para os jovens assim, vocês nunca poderão ser o que eu sou.
porque eu não sou nada de diferente deles, entendeu? O meu objetivo como crente é dizer para eles o seguinte: se você estiver entregue nas mãos dele, você pode chegar a qualquer lugar que ele queira te levar. Como foi comigo. Não tem nada, meu amigo, nada. Se você me perguntar assim, Gabi, fala para mim o teu segredo. Não existe segredo. É Jesus. É graça, é bondade, é misericórdia, é favor. É Ele, é unicamente Ele. Então, quando eu olho para um jovem, como eu estou diante de você, quando eu olho para um monte de jovem que vai assistir, eu só tenho vontade de dizer para eles: vocês são capazes. Porque o segredo não é vocês. O segredo não são vocês. O segredo é o que Jesus pode fazer com a fragilidade, com a fraqueza, com o não ser de vocês. Porque Ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele está deixando claro assim: o meu nome vai ser glorificado onde você é mais fraco. Eu olho muita gente falando: Gabi, eu nunca vou conseguir. Eu digo para eles: vocês vão conseguir sim. Porque é o lugar onde você é mais fraco. É aí que, quanto mais entregue você tiver, mais o poder de Deus vai se manifestar através da sua vida. E aquilo que o diabo achou que seria para a tua queda, Deus vai mostrar que o nome dele vai ser glorificado através disso. Acho que isso também tem muito a ver com a sua frase, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu já estou com vontade de pregar, vocês estão vendo, né? Prega, com vontade. Eu já saio com só vontade. esperar passar salva com as ofertas? Não, eu já fico com vontade de pregar porque isso é a minha vida. Não é sorte. Não é. Eu não tinha quem me ajudasse. A gente veio no carro hoje, eu e Deleia, lembrando do começo, né? Eu lembro de uma vez que... Quantas vezes, eu lembro de eu indo de ônibus sozinha para pregar numa igreja distante. Ônibus sozinha, eu era uma menina, 14, 15 anos. Porque meus pais cuidavam da igreja, minha irmã estava na igreja também, e eu tinha que ir sozinha. Eu lembro de vezes que eu recebi oferta em moedas, num papel de ofício. Quantas vezes eu lembro de gente que marcava comigo, por exemplo: você vai pregar 9 horas da manhã, o evento era o dia inteiro, eu chegava 9 horas da manhã, e eles me colocavam para pregar 11 horas da noite. Já não tinha mais ninguém. Ainda falava comigo assim, 5 minutos. E eu lembro que eu tinha estudado a semana toda para aquilo ali, porque eu amava, era meu sonho. Mas quando as pessoas olhavam para mim, eu não tinha nada. Eu não tinha alguém que me levasse, eu não tinha alguém que me ajudasse, não tinha. Eu tinha uma coisa só. E eu escrevi um texto essa semana no Instagram e é muito verdade. Eu me entristecia porque tudo que eu queria ter eu não tinha. Eu não tinha nada e eu achava que eu precisava do tudo para conseguir chegar onde o Senhor falava que ia me levar. Mas hoje eu descobri, André, que o tudo que eu achava que era importante era nada. Porque o nada que eu achava que era nada, na verdade era o tudo. Porque eu não tinha nada aos meus olhos, mas eu tinha uma coisa, uma promessa. E isso era o meu tudo. Eu não tinha quem acreditasse, eu não tinha quem apoiava, eu não tinha nada, eu não tinha. Eu já passei assim humilhações vergonhosas mesmo, coisas de marcar comigo, eu chegar para pregar e não pregar, várias vezes, eu pregar à noite, sentar no banco e depois acabar o culto, eles fingir que nem me conhecia, e eu ficar da porta pedindo o telefone, porque eu não tinha, para conseguir falar com alguém lá de casa, com alguém para ver se alguém ia me buscar, quantas vezes. E eu lembro que a minha mãe falava: chega, você não vai mais, chega, para com isso, e tal, e eu falava: eu vou, eu acreditava, só que eu era uma menina. As pessoas não conhecem a nossa história. Elas desconhecem a nossa trajetória. E por desconhecerem a nossa trajetória, elas se sentem incomodadas com o nosso crescimento. E eu estou até feliz de poder estar falando um pouco disso aqui, porque eu sei que tem jovens que vão me assistir que também só tem uma promessa hoje, não tem nada. Talvez você não tenha uma família que te apoie, talvez você não tenha alguém que acredite nos seus sonhos, talvez nem você mesmo veja em você condições para isso. Sabe o que eu lembro? Eu estudava de manhã, dava aula à tarde, ia para o seminário à noite. Eu fui a única jovem da minha igreja, na primeira classe do seminário que se formou. Comecei adolescente e terminei jovem. Eu amava aquilo, eu acreditava naquilo. E eu comecei a fazer faculdade, fui estudar jornalismo. Eu amava jornalismo, amava aquilo. Mas quando eu senti que o Senhor queria me conduzir, eu fui. E eu vinha falando com a Deleia que eu entrei num processo meio de conflito no começo. Porque eu larguei uma profissão para ir para o ministério e eu não tinha nada. Estava dando tudo errado, sabe? Mas o que eu posso dizer, essa frase é a minha vida. Não é sorte. Não é sorte.
Não é a porta que ninguém abriu, não é a indicação de ninguém, não é o apoio de ninguém, não é sorte. É unicamente uma pessoa chamada Deus. Ele abre portas que as pessoas não te abririam. Ele te coloca em mesas que você não poderia entrar. Ele te apresenta pessoas que você não poderia conhecer. Então, meus queridos que estão me ouvindo aí agora, se eu posso falar uma coisa para vocês não negocie a amizade com o Espírito Santo. Eu me lembro que eu acordava 3 horas da manhã e eu tinha que sair para a escola 6 horas da manhã, me arrumar 6 para ir para a escola 7. Eu saía 3 horas, eu acordava, André, e orava de 3 às 6. Eu não queria nada. Eu só queria ele no meu quarto. Eu não queria nada. Eu não queria pregar em lugar grande. Eu não queria nada. Se você me perguntar assim, qual lugar que você sonha pregar? Nenhum. Eu acho que tudo que eu vivo já é mais do que eu merecia viver. Então tudo que tem acontecido já é bônus. Porque não é sorte, é Deus. Literalmente. Você entende isso? Eu não consigo falar disso e não falar com empolgação, com emoção, porque é a minha vida, isso pulsa em mim. Eu olho para a minha trajetória e não tem um dia que eu não olhe e não veja Ele em tudo. Nos piores dias e nos melhores dias. Um dia você vai agradecer por cada dia ruim que você passou. Porque você vai entender que a mão dele te conduziu sempre. Agora, Gabriela, se a gente fosse voltar um pouco atrás e pensar em coisas que foram feitas e talvez não tivessem, ter sido feitas, ou coisas que não foram feitas, talvez elas deveriam ter sido. Quais são os seus maiores arrependimentos? A gente acumula bastante arrependimentos ao longo da vida, óbvio, e aí eu não sei se eu conseguiria falar de um arrependimento, meus maiores arrependimentos. Eu acredito que eu tento não focar no que passou. Porque se você se agarrar no que passou, você não consegue prosseguir. E eu fico muito com o que o apóstolo Paulo disse. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, se eu me esqueci do que para trás ficou, eu não tenho mais nada lá atrás. Eu prossigo para o alvo. O que passou, passou. Eu sei que o Senhor usou o meu passado como um aprendizado. Hoje, acordar hoje, respirar hoje, é Deus dizendo, estou te dando uma nova oportunidade, um recomeço. Então, desculpa, porque talvez a resposta nem faça muito sentido com o que você está dizendo, perguntando, mas se eu acumulo arrependimentos, óbvio que tem muita coisa que você olha para trás e fala, poderia não ter feito, mas eu vejo que até o que era para o meu mal, Deus conseguiu transformar em bem. Então, como que eu vou olhar para trás e ficar atrás? Eu me esqueci do que para trás ficou e eu prossigo para o alvo, eu quero olhar para frente, o que eu desejo é ser cada dia melhor para o Deus que me trouxe até aqui, não para ninguém. Claro que tudo que vier das pessoas, que acontecer para as pessoas vai ser consequência, mas eu desejo que ele olhe dos céus e fale, valeu a pena ter investido nessa menina. Não que ele não sinta isso, porque ele não acha que a gente é o que a gente não é. Mas eu gostaria muito de um dia conseguir surpreendê-lo, sabe? De um dia ele olhar e falar, menina, não esperava isso. Eu sei que não tem como, eu sei, mas eu queria um dia conseguir, sei lá, fazer uma surpresa, alguma coisa que ele olhe. Eu não consigo falar disso sem me emocionar. Que ele olhe e diga assim, ela foi aonde ninguém foi, ela ofereceu para mim o que ninguém ofereceu. Eu gostaria muito de conseguir um dia fazer isso. Eu brinco com a Camila, eu falo para ela, eu queria ser a pessoa que mais amou Deus na vida toda. Queria competir com Davi, com Moisés, eu queria que Deus olhasse e falasse, não, essa menina conseguiu me amar mais do que eles. Eu gostaria disso. Então, o que ficou para trás ficou, eu tô para frente. E no seu ministério, qual que é a ação que mais te mostra que você realmente está no caminho certo? Eu agradeço muito a Deus, tem uma coisa que tem marcado a minha vida neste tempo, que se chama salvação de almas. Muito tempo eu preguei e ninguém se convertia. Como era triste. A Delena está aqui, ela lembra que eu chegava nos hotéis, às vezes eu chorava, porque eu tinha estudado uma mensagem, e eu fazia o apelo, ninguém se convertia, ninguém. Eu falava, não é possível. Senhor, eu não tenho nada, não é possível. E eu comecei a orar muito acerca disso. E eu lembro que quando o Billy Graham partiu para a glória, eu falei, Senhor, não é possível que o Senhor retirou o que o Senhor deu para esse homem daqui da terra. Não é possível. Se Elias foi e a capa ficou. Cadê a unção de ganhar almas que o Senhor deu a esse homem? E eu lembro que isso mexia muito comigo. Eu comecei a orar incessantemente sobre isso. E eu tenho visto Deus salvar, assim, um número assustador de pessoas em um culto. Isso me alegra muito, mas ainda não é o que eu almejo 100% viver em Deus. Isso já também, faz parte. Isso é uma chave
incrível. Nosso objetivo é ganhar almas, sem dúvidas. Mas eu quero muito ser marcada pelos sinais. Muito. Os sinais que Jesus disse que seguirão aqueles que creem. O meu coração pulsa por eles. Eu prego esperando acontecer. Eu oro a primeira oração da mensagem já acreditando que alguma coisa aconteceu. Eu pulso. Quando você vê acontecendo, saiba que eu estou vivendo algo que o meu coração sonhou muito. Qual que foi o desafio de ser uma pregadora, né, em um país onde a figura feminina, a imagem da pastora ou da preletora, ela já foi muito desvalorizada? Não, então eu tenho mais alguns agravantes, né? Ser mulher, ser nova e ser solteira. E aí são 3 coisas que são fatais para que as pessoas não queiram te ouvir ou não achem que devam te ouvir. É desafiador, mas eu vou ser sincera para vocês, eu não me preocupo em nada com isso. Eu lembro que uma vez eu fui convidada para pregar num evento, tinha um monte de pastor no púlpito. Quando eu subi, eles desceram todos. E eles sentaram de frente para mim, assim, de braço cruzado. E eu lembro que eu estava com muito medo. Muito, muito, muito medo. E quanto mais medo você fica, parece que Deus fica com dó de você, né? Ele te usa muito. Não, e aí eu lembro que aquele culto terminou com os pastores de joelhos dobrados aos prantos. Então, eu aprendi, ao longo da caminhada, que ainda é pouca, mas que já deu para aprender algumas coisas, que não é você que se respalda. Eu não me respaldo. Quem me respalda é o Senhor. Eu não preciso dizer nada, eu não preciso provar nada, eu não preciso mostrar nada. De fato, Ele nos justifica. E está dito. Então, assim, quem não gosta tem 2 opções. Ou vai deixar de receber aquilo que o Senhor entregou para aquele tempo, se Deus decidiu falar com ele através da minha vida, porque pode ser que não. E aí isso não tem a ver comigo, tem a ver com uma decisão de Deus. Ou então o Senhor vai dizer para eles e vai mostrar para eles que é Deus que está falando. Entendeu? Então, eu aprendi, André, que a gente não faz o ministério, não é a gente que faz. Não é a gente que briga para ser aceito. Eu não tenho que brigar para ser aceita. Eu não tenho que brigar para ser amada. Eu não tenho que brigar para ter um espaço. Eu não tenho que... Não tenho isso, não tenho. Algumas pessoas falam, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Você tinha que se comportar desse jeito, você tinha que se comportar daquele. Você tinha que ter mais frequência nas redes sociais. Porque eu sou assim, eu posto um dia, sumo 5, aí depois eu apareço de novo quando eu quero. Aí posto... eu não sei ser o que o padrão gostaria que eu fosse. Por exemplo, você vai num lugar, viu fulano, posta foto com fulano, porque as pessoas têm que ver os pastores que você vai, não sei o quê. Eu não consigo ser assim, eu gosto de ser quem eu sou, entendeu? E os que são meus amigos, e os que são colegas de ministério são colegas de ministério, isso não muda nada. De alguma maneira, todos eles acrescentam na minha vida. Uns você conhece e descobre o que você não deveria ser, outros você conhece e olha e fala, meu Deus, eu preciso aprender muito a ser crente ainda com aquela pessoa. Outros você olha e diz, Deus me apresentou essa pessoa porque queria me honrar. Ou então, Deus me apresentou essa pessoa porque queria me ensinar a me humilhar, a descer. Então, de alguma maneira, nada na vida do crente que anda com Deus, acontece sem propósito. Então, se eu fui rejeitada em muitos lugares, fui. Não, sofri muito? Não sofri muito. Não vou ficar, meu Deus, sofri muito. Não. Era rejeitada, mas Deus me marcou desde a minha infância com rejeição. Desde a minha infância, eu sou marcada por rejeição. Na escola, família e etc. Então, eu acredito que Deus já me ensinou desde pequena a apanhar, para quando eu apanhasse mesmo da vida, não doesse tanto. Para quando chegasse a hora de apanhar, não doesse tanto. Então, eu acho que foi isso. Deus me preparou o tempo todo para esse momento. Fui muito rejeitada em alguns lugares? Fui. Mas isso não mudou e não descredibilizou o que Deus queria fazer ali. Então, não fui eu que fiz. Foi Ele que fez e acabou. Quando Deus quer, não tem jeito. Hoje você olha e fala, valeu a pena. Não, valeu. Porque eu sempre digo isso para todo mundo. Um dia você vai olhar para trás e vai agradecer por cada lágrima que você chorou. Mas ainda dói olhar para trás e ver o tanto que você sofreu? Tipo, poderia ter sofrido bem menos. Eu não poderia ter sofrido menos, porque... Não, é porque o nível, a proporção... Quanto mais... Se eu não me engano, foi Moody ou Spurgeon que falou isso. Eu não conheço alguém que Deus queira usar muito, que antes Deus não amasse muito. Então, eu entendo que todas as vezes que eu estou sendo muito amassada por Deus, todas as vezes, muito, muito, eu sei que alguma coisa muito grande Ele fará. Então, se eu olho para trás, tem coisa que eu ainda não consegui ser totalmente curada. Tem marcas que me acompanham há muito tempo e eu estou em Deus trabalhando elas. Elas me ferem? Ferem. Mas eu não trocaria elas, entendeu? Para ter uma vidinha mais fácil, porque eu sei que elas foram a escola de Deus para me levar aonde Deus tem me levado. E eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, e Deus fala assim, bem rápido, se recupera logo, porque está vindo outra. Uau.
Eu só lembro do que Deus falou para Jeremias. Jeremias um dia reclamando, ai, eu não aguento mais, não sei o quê. Aí a gente pensa que Deus vai vir falar, meu filhinho querido, não. Deus falou para ele, se você se cansa competindo com homens que vão a pé, como é que você vai competir com os cavalos? Deus estava dizendo, homem corre mais devagar do que cavalo. Se você está reclamando dessa corridinha de agora, que ainda é pouca, você imagina a próxima que virá. Ou seja, não é a vida que fica mais fácil. É o nível da resistência que aumenta em nós. Então, crente que quer ter uma vida mais fácil é porque não entende a dimensão de onde Deus quer o levar. É difícil, é desafiador, dói muito. Muito difícil falar disso para uma geração tão fraca. Me entristece falar disso porque eu faço parte dessa geração e eu vejo uma geração tão fraca de mente, tão fraca emocionalmente, etc. Me dói. Mas eu preciso dizer isso, eu preciso dizer para eles, olha, dá para ser jovem, dá para apanhar muito. Dá para levar muitas pedradas. E dá para permanecer, para ficar, para sobreviver. A irmã veio me entregar uma visão, e eu falei, agora é Deus respondendo tudo que eu preciso. Ela falou, eu via você numa estrada, e eu via pedras, e elas não eram lisas, elas eram pontudas. Todas elas caíam em cima de você. Eu falei, ai. Ela falou, Deus mandou te dizer que não vai te livrar das pedras. A única coisa que Ele vai fazer é amortecer a dor. Então, eu tenho caminhado por essa estrada com essas pedras, as pessoas não conhecem a nossa história. E não precisa conhecer, porque o que Deus faz, a partir de nós, evidencia o que tem atrás do que as pessoas veem. Entende? Então é isso. Quer ser muito usado por Deus, se prepare para ser muito esmagado. E sem mimimi, sem chorar e sem reclamar. Porque Deus sabe o que faz e por que faz. E já fazendo um adendo ao que você falou da nossa que chique, geração, um adendo. O que você falou sobre a nossa geração. Hoje, se você pudesse olhar para essa geração e dar um conselho de uma Gabriela tão vivida, o que você aconselharia a geração de hoje? Eu não sou tão vivida assim também, sim, não. gente. Não vamos falar de idade nesse programa, porque falar de idade mexe até com o apresentador, que já tem cabelos brancos. Mas, esquece cabelo branco. Mas, se você pudesse dar um conselho para essa nossa geração, qual que seria? Primeira coisa, não acredite nas mentiras do diabo. O diabo conta meias verdades que, no fundo, são mentiras. Ele te faz olhar para uma situação e pinta o cenário de um jeito. Até é o que ele está falando, mas ele pinta o cenário de um jeito que parece que o todo que ele está dizendo é verdade. Não ouça as mentiras do diabo. Você não é pequeno, como ele diz. Você não é incapaz. Tudo bem que ele está te mostrando a tua realidade é desfavorável, mas, no todo, você não é tão pequeno como diz, você não é tão fraco como ele diz, você não está destruído como ele diz. Ele tenta te enganar o tempo todo, fazendo você aceitar qualquer outra proposta que não seja de Deus. Ele sempre vai te apresentar um plano paralelo ao que Deus te apresentou. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é, esperem o tempo de Deus para tudo. Não acredite nas mentiras do diabo. Elas são realmente para acabar com o teu futuro. Aguardar o tempo de Deus é a melhor coisa que alguém pode fazer na vida. Outra coisa que eu diria a vocês, dói muito, mas muito mesmo. Só que um dia você olha para trás e agradece por cada lágrima, por cada dor, por cada pedrada, por cada traição, por cada rejeição, por cada abandono. É fato, isso é verídico, isso é real. O lugar onde mais você é esmagado, ali é a área que mais Deus te usa para curar outras pessoas. Então, se você sofreu abandono na infância, se você é marcado por uma raiz de rejeição, se você é marcado por traumas, se você sofreu abusos sexuais ou etc., o que for, o lugar onde mais você foi ferido é o lugar que Deus vai usar para você ser o instrumento para marcar a tua geração. As pessoas ouvem eu falando, e assim, como eu disse para você, todo tipo de rejeição eu vivi, eu fui abusada na minha infância. E, na época, eu não entendi o que era, mas depois que eu cresci, foi difícil para mim conseguir digerir isso. Isso gerou traumas que acarretaram coisas absurdas. E eu não falava sobre isso, eu falei há alguns dias nas redes sociais, e estou falando aqui agora. Eu não entendia o porquê. Eu não aceitava, né? Eu tinha planos na minha mente e aconteceu uma fatalidade na minha. Eu era muito pequena, 3, 4, 5, sei lá, essa idade. E essa fatalidade mexeu com o meu futuro, né? Comprometeu o pós, eu achava. Mas hoje eu olho para trás e eu agradeço por Deus ter me guardado e, principalmente, porque Deus me deu estabilidade, estratégia, estrutura para conseguir olhar para meninas que estão vivendo o que eu vivi e dizer para elas, há um novo dia depois disso. Então, tudo que você vive hoje é uma escola de Deus. E eu não estou falando de nada de desobediência, não, tá? Estou falando de que você vive dentro do plano de Deus, ou então dentro de situações que você não planejou, mas você vê que Deus está te empurrando para lá. O que você vive hoje
É Deus te moldando, te trabalhando para você ser o instrumento que Ele vai usar para tratar outras vidas. Essa foi Gabriela. Ah, gente. Quase que eu solto Deleia, mas não, Deleia vai vir ao palco agora. Então, agora, no programa Yang, com o palco improvisado. Posso chamar? Posso chamar? A honra é sua, vai. Vanderleia! Deleia no palco do programa Yang. Eu cheguei. Chegou quem? Deleia Abacate. Deleia Abacate. Deleia, primeira coisa, eu acho que é legal, antes da gente entrar no quadro, você anda muito com a Gabriela, a gente acompanha isso até no Instagram. Me dá muita dor de cabeça. A gente, Não vou te emprestar o microfone, não vou emprestar o no microfone. Instagram dela que você, às vezes, é a vítima ou, às vezes, a Dó. carrasca. Você, tem hora que você sofre, tem hora que você faz ela sofrer. Mas, no geral, assim, o que a Gabriela representa para você? A Gabriela é um presente de Deus para minha vida e essa frase se torna muito clichê, tendo em vista a quantidade que a gente vê de pessoas postando. Mas é uma frase que faz muito sentido para minha vida. Ter a Gabriela como amiga, ter certeza de ter uma companheira para o resto da vida. E Gabriela, desde quando eu comecei a andar com ela, andar juntas, ela começou a me sinalizar coisas que eu precisava e eu não via. Então é muito importante ter gente do seu lado que seja crente. E eu costumo brincar com ela, e ela fica até rindo que eu falo que ela é a pessoa mais crente que eu conheço na vida. Porque a Gabriela fala de oferta e eu a vejo ofertando. Gabriela fala de oração e eu a vejo orando. Não tem nada que ela fale no altar que ela não seja por trás. E é meu... Eu tô com vergonha. O defeito dela é esse, entendeu? Que ela quer falar muito. Dá licença, obrigada. Tá com vergonha. Viu que me chamar? Mas é isso, eu admiro muitos pregadores, muitos pastores, eu tenho admiração por muitos. Mas a Gabriela é a pessoa que eu mais admiro na vida. Não só pelas mensagens que ela prega, pelo tipo de pessoa que ela é, mas o que ela é nos bastidores. Então, se eu posso dizer alguma coisa hoje para vocês tenham amigos que sejam amigos de Deus. E essa frase eu aprendi com ela e ela fez muito sentido desde quando a gente começou a andar juntos. Obrigada, querida. Eu te amo. Chora. Agora, acabou. Por favor, espero que a partir desse momento acabe a amizade aqui, que agora é disputa, por favor. Não, então a Deleia, ela... Não, para de zoar. Não, sempre foi, desde que eu a conheci, eu fui professora de escola dominical, eu sou meio precoce, né? Eu era adolescente, era professora de escola dominical de adolescente. A Deleia é 5 anos mais nova que eu, gente, mesmo não parecendo. Ela tomou muito sol na vida. Mas assim, desde que eu conheci a Deleia, eu sempre desenvolvi com ela, André, um relacionamento meio de mãe e filha. Eu tinha muito essa coisa com ela. A Deleia veio... Pode falar que você veio do mundo? Já falou? Não, a Deleia foi afastada dos caminhos do Senhor há um tempo. E quando ela voltou para a igreja, ela sempre foi essa menina muito intensa. Ela sempre quis muito viver as coisas de Deus, muito viver os sonhos de Deus. Ela sempre quis. Só que ela tinha cadeias muito grandes que prendiam ela. E parecia que seria impossível. Eu falo que parecia que seria impossível porque eu falo que, para mim, parecia impossível. Ela era aquela pessoa que dava assim 5 passos e voltava 10. Então isso fazia com que as pessoas descredibilizassem, perdessem o crédito nela. Mas quando você convive com a Deleia, você vê o quanto ela quer, o quanto ela ama, o quanto ela é apaixonada. E aí, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo um relacionamento com ela muito de mãe e filha, né? Uma coisa muito assim, de corrigir, de brigar muito também. E o que eu mais vejo na marca da vida da Deleia é que a Deleia é muito forte. A Deleia vence as coisas assim na vida. E eu louvo a Deus por ter colocado ela perto de mim, porque ela fala de mim como se eu acrescentasse na vida dela, mas ela acrescenta muito na minha vida. Ela é uma pessoa muito presente, muito prestativa, muito ajudadora. E a Deleia é muito forte. Ela está sempre rindo, está sempre brincando, mas as pessoas não conhecem os bastidores da história dela. Então, hoje eu quero aqui, diante de todo mundo que vai assistir, diante de vocês, louvar a Deus pela sua vida. Porque eu acredito que pessoas que não viveram o que você viveu, não passaram o que você passou, não conseguiriam estar de pé como você está. Então, se eu posso te dizer uma coisa, só continua. Porque toda caminhada em Deus vale a pena. E eu sei
que tem um novo tempo de Deus para sua vida, minha amiga. Ó, agora nós vamos ao quadro... Vai ter um quiz agora de pergunta bíblica, a Adélia vai errar tudo. Memória musical é basicamente assim, eu vou falar uma palavra e vocês têm que cantar uma canção que tenha essa palavra, ok? Gente, ela tá fazendo oração aqui pra... Ô, Adélia, qual que é a playlist do Spotify dela? Ela não ouve música de crente, não? Mas ela tem memória péssima. Ela tá tão preocupada que tá falando, gente, eu não vou lembrar. Ó, agora, a primeira palavra... Seu livro. Fala logo, tá me dando nervoso. Adélia é competitiva no último grau, gente. Não, mas... Adélia rouba no jogo tudo. Se eu começar a rir, eu perco, gente. Não dá. Pra ficar justo e elas não brigarem, cada uma tem uma oportunidade. Então eu vou falar pra vocês. Deleia, Ah. 5 segundos... É mais fácil. A gente quer brigar. Então, Deleia, uma canção que tenha a palavra rio. Ah, ri. 2, Rio Azul. 3, Além do 4, Rio. 5. Perdeu. Não, ela não cantou, não. Ei, do Rio. As ruas são de ouro e de cristal. Não, você tá roubando pra ela. Passou de 5 segundos. Além do rio azul. Eu não tenho mais pra cantar ele. Amiga, mas você tem que cantar. 10 pontos pra Deleia. Aquela que não sabe brincar, tô indo embora, gente. 10 pontos pra Deleia e agora, Gabriela, uma canção que tenha... muito fácil. Não, mas só que, ó, as palavras... Gente, ele tá com implicância comigo, nem chegou no meu... E depois elas ficam difíceis. Rio é mais fácil que tudo. Não, essa aqui é mais fácil, ó. 5 segundos, uma canção que tenha a palavra céu. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Esse negócio atrapalha, tá dando maior atenção. Agora, é lógico que a gente quer fazer vocês errarem. 10 a 10. Então... 10 a 10. 10 pontos já, hein? Deleia, 5 segundos. Dá o uma microfone canção pra ela. Que tenha... Uma canção que tenha a palavra Ai, fala. corrente. 5, 4. Corrente. Ah, não. Mas você não pode... Corrente é a mesma coisa que cadeia, aquela maluca. Ela perdeu. Não. Ó, agora, a Gabriela... Você tá roubando pra ela. Ela tá torcendo tanto pra Deleia perder, gente, que a Deleia tá oprimida. 10 a 10. A Adélia tem que aprender a lidar com a pressão. 5 segundos, uma canção que tem a palavra totalmente. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Joga no Google. Não, 2 frases. Joga no Google. 2 frases não é Não, tá certo, 20 a 10. Joga no Google, meu amigo. Agora, O guitarrista que dá... Sabe que ele dá neuro não sei o que lá de música. Então fica quietinho, ele falou que tem. Quer sacar ó, aí? Deleia, 5 segundos, uma canção que tenha a palavra voz. Você falou pra gente não fazer o quadro de Bíblia. A voz de quem adora rasga o céu na meia. Não, você Você falou que você ia representar no quadro de... A gente falou pra trocar da Bíblia, você que quis, tá perdendo feio. vai pro Olha Instagram. lá, ele até virou contra você aqui. Ó, e outra, acaba 50, tá? Pelo jeito, você vai ter que se virar. Eu tô em qual número? Você tá 20 a 10. Não, eu já... Os erros dela não contam pra mim, não? Não, 15 não. 15. Vai. Vai. Vamos lá, então. 5 segundos, uma canção. Deixa eu ir pra trás que ela tá olhando aqui. 5 segundos, uma canção que tenha a palavra ou o nome. Nossa, que fácil, mano. Jacó. Jacó segurou o anjo e não quis largar. 30 Jacó. a 10. Então tá bom, outra. Sabe por que você tá perdendo? A Deleia quebrou o telefone do irmão. Quando ela fica te agoniando, você se agita. Você tem que pensar Não, mas ela é assim, se ela estiver brigando, se você costa nela, ela para de brigar. Não. Você, 5 segundos. Deleia, pelo amor de Deus, você tá com calor. Se você não. Não, 30 a Não, 10. que 30? É 25. Você cantou meia estrofe. Não, Gabriela, Ó, para de roubar, cara. Uma canção que tenha Fala a uma palavra amor. Ousado amor de Deus! Ó, que impressionante amor de Deus! 30 a 20. 30 a 20. Agora, Tira uma foto da gente aqui, por favor. ó, Rindo. 5 segundos. Espontânea, amiga, vai.
5 segundos, uma canção. Você tá com a cara muito de... Você sabe que você tá com 30 a 20, né? Não, 25, gente. Não, é 10 pontos. Delé. Por que eu tô só com 30 se ela já errou 2? Não, ela errou 2, mas você acertou 3. Você não errou nenhuma até agora. Cada uma vale 10 pontos. Ah, tá. Tá bom? Ó, agora vamos lá. 5 segundos, uma canção que tenha a palavra prensa. Prensa? Prensa? Vai, canta aí com a prensa. Gente, isso que eu ia falar. Foi ele que compôs essa música. Ó, agora vamos lá. Aí vou virar meu amigo. 30 a 20. Vai rápido. 5 segundos, uma canção que tenha Ai, tô a passando. palavra amanhã. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver que hoje eu tô aqui. Nossa, legal. Não, mas como é que é? Coral Camuel? Não, Samuel Cis, poxa. 30 a Não, realmente, prensa é brincadeira. Amiga. Tá na sequência. 30 a 30. Agora. Meu Deus, você tá. Só se for 40 anos com essa cara aí acabada. Ó, a sua pontuação tá de quê? Tá de 10 pontos cada segundo. Agora, 5 segundos. Uma canção que tenha a palavra construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. 40. Agora, Adele, a missão é sua. 5. Não posso, eu tô na sequência. 5 segundos. Uma canção que tenha a palavra. Palavra? A palavra cruz. A cruz não foi o fim, foi o início. E hoje eu pago qualquer preço. 40, amiga, arrasou. 30 a 40. Agora. Se eu acertar, eu ganhei? Ou se eu acertar e ela acertar e vai 2 a 2? Não, se você acertar agora, você ganha. 5 segundos, uma canção que tem a palavra candelabro. João viu. Não, castiçal. Castiçais. É porque é a mesma coisa, né? Pela Bíblia. Castiçal. 7 candelabros de ouro. É o hino da Andréa Fonte. 5 segundos, uma canção Vou até desligar. que tenha a palavra Que demora. sacrifício. Sacrifício. Você entregou por nós, ovelha sacrifício vivo, entregou por mim. Existe essa música? Existe, Lucas? É Renascer Praise. Sacrifício vivo, você entregou por mim. O sacrifício sou eu. Mas tenho. Eu não sei pra Deus. Então, nós ganhamos! Então vocês sabem que fique bem registrado que a Gabriela Lopes perdeu no quadro. Perdeu pra Deleia. Eu senti aqui um pouco de humildade da parte dela. Tipo, não, vai. De quem? Não seja soberba, fala a verdade. Não, eu não sabia do sacrifício, eu não lembrei. Foi ela que lembrou. Para. Não, amiga, você que lembrou o sacrifício vivo. Gente, de verdade, obrigada mesmo. Vocês são uma bênção. A produção, a todo mundo. E só posso lembrar a todo mundo que está assistindo. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. É ele, Fica ninguém aqui mais. O nosso agradecimento a toda a produção do Programa Young. O Programa Young vai ficando por aqui. Muito obrigado. Se inscreva Beijo, no canal. gente! Deus abençoe sua vida. Vamos dançar agora.